conta assim, houve apropriação do stake, tu vai contar. Agora, stake provisionado e não creditado, isso não é um stake que entrou na tua carteira, certo? Esse não conta. Então, o stake creditado, ele vai contar assim pro limite de 30 mil. O restake também, se houve apropriação do stake e tu fizeste o restake, houve a movimentação, tu vai contar assim. Qual é a grande questão da iene? A grande questão da iene é se houve ou não a movimentação de criptoativos. Se tu compraste isso e tu é dependente da tua mãe, na verdade lá na declaração de bens e direitos da tua mãe, vai informar como bem do dependente esses 600 reais que tu tem em cripto lá no exterior. Se o extrato que tu tá puxando tá vindo a operação na íntegra, é porque tudo passou pela tua conta, tá? Então, de fato, não vai ter como fugir disso. Tu vai ter a compra e a venda no teu nome e vai tributar a diferença. A gente tem que cuidar o seguinte fato, tá? Quando tu compra uma cripto, o valor empreendido na compra é o total, inclusive com a taxa de compra, certo? Então, a taxa de compra, ela faz parte do teu custo. Por outro lado, a taxa de venda, né, ou a taxa de transferência, elas deduzem do teu ganho de capital, certo? Essas taxas empregadas, né, para que tu tenha o ganho de capital, na verdade, elas deduzem do teu ganho de capital. Então, sim, lá no GCAP, tu vai poder deduzir essas taxas. Aqui tu tem que lembrar o seguinte, tá? A exchange de criptoativos, a equiparada exchange de criptoativos é sempre a pessoa jurídica, tá? Não existe menção na lei à pessoa física. Se tu estás intermediando e esse criptoativo ele passa pela tua conta, esse criptoativo vai ser declarado para a Receita Federal através da IN 1888. Numa situação onde esse criptoativo passou pela tua conta, ele entrou e saiu, tu vai ter a figura do custo de aquisição e o valor de venda e vai tributar o ganho de capital. Agora, numa situação onde tu fizeste só o meio de campo e somente passou na tua conta a comissão que foi esse meio de campo que tu fizeste, se essa comissão entrou para ti em cripto, ela é integralmente tributada porque ela não teve custo, tá? E se ela entrou para ti como BR, ela provavelmente vai ser uma comissão recebida ali a título de carnê-leão, certo? Recebimento de outras pessoas físicas, entende? Agora, assim, não existe a opção de tu passar a compra e a venda da cripto no teu nome e tu declarares só o valor líquido que tu ganhaste. Não, tu vai ter que declarar a compra e a venda do criptoativo, porque afinal de contas foi no teu nome e tu não é uma PJ. Pergunta delicada, tá? A gente tem diversas situações em DeFi, tá? Mas assim, em DeFi, que tipo de controle que tu tem que ter? Gente, básico, assim, o DeFi a gente tem pego cada situação cabeluda, é uma pior que a outra. Situação normal em DeFi, entrou uma cripto qualquer lá no contrato, ok? Tu tem que saber qual é a cripto, quanto entrou, né? Qual é a cotação dela. Aí lá dentro aconteceu 1 milhão de coisas, tu tem que saber esse 1 milhão de coisas. Para nós tem sido assim a pior coisa essas operações de DeFi que não vêm identificadas. E quando elas não vêm identificadas e no DeFi lá não tem o histórico disso, é muito ruim para tributar. Uma vez que tu não anotou nada, aqui eu vou te dizer uma coisa que não tem muito o que fazer, tá? Tu vai tributar o que entrou pelo que saiu, uma vez que tu não tenha nada anotado. Mas vou dizer, é sempre mais complicado fazer isso do que tu ter as operações. Eu posso te explicar assim, a primeira coisa que tu tem que fazer é o seguinte, tu vai ter que apurar mês a mês aquilo que tu ganhou em AXS. Aquilo que tu ganhou em AXS, certo? Tu vai ter que confrontar com a quantidade de vezes que tu trocaste isso até fazer disso o BRL. Por exemplo, se tu ganhou a AXS e tu teve que fazer 3, 4 trocas nela, tu tem que considerar que a cada vez que tu trocou ela para tu chegar no BRL foi uma pergunta. E a soma dessas trocas, ela não pode ultrapassar 35 mil. Se essa soma das trocas não ultrapassou 30 mil, que é o limite da iene, e nem 35 mil, se não ultrapassado isso que eu estou te dizendo, a soma dessas trocas, o que tu vai fazer? Tu vai pegar esse valor já em BRL, fazer a soma disso todos os meses e lançar lá em número 5 no rendimento isento e não tributário.
Isso já lá no imposto de renda. Que mais que tu vai lançar nesse imposto de renda? Tu vai lançar os teus bens e direitos, que seja o teu saldo bancário ou algum bem que tu tenha comprado com isso durante o ano. Né? Simples assim. Aí caímos na segunda questão. Se a soma dessas permutas, tá, tiverem sido superiores a esses limites que eu te falei, já não serão mais só os rendimentos isentos, tá? Aí tu faz um contato conosco lá no direct pra gente passar alguns vídeos que seria da apuração da IN e do GCAP, tá? Então ela só é simples assim se tu caiu na faixa de isenção. Não há esse tipo de migração dos dados da IN 1888 para preenchimento do GCAP, tá? E essa é uma situação que não existe. O que tu entrega na IN é uma coisa distinta. E eu vou te chamar a atenção aqui pelo seguinte: o que tu entregou na IN, ok. O que tem que guardar a coerência da IN com o teu imposto de renda? Acerca das informações. Então, informou lá na IN, no ECAC, que tu fizeste operações. Isso feito, tu vai baixar sim o programa do imposto de renda, tu vai baixar sim o GCAP e neles tu vai colocar o quê? A contrapartida daquilo que tu lançou na IN, que é os teus lucros apurados, tá? Soma assim, gente, a posição na declaração de bens e direitos, ela é a posição que tu tens em 31/12 de 2021, no caso. Então, tu soma sim o que tu tinha anteriormente, mais o que tu comprou no ano. O período de apuração é o 31/12 de 2021 e o vencimento dela 31/1 de 2022. Problema número 1, tu não vai poder gastar as tuas criptos. Como é que tu vai gastar os teus criptoativos se tu não tem isso declarado? Não tem como tu ter uma variação patrimonial positiva referente às tuas operações. Problema número 2 é que se tu tivesse movimentações em algum lugar e isso chamar a atenção da Receita, tu vai incorrer aí na questão das multas e juros. A multa por sonegação pode chegar a 150%. E a multa da IN 1888, né, no caso da pessoa física, ela é 1,5% de tudo aquilo que tu movimentaste. Qual é o critério aqui que tu tem que estar muito esperto? Eu vou ser muito honesta aqui na minha resposta, tá? Se essa tua movimentação nós estamos falando na casa de valores pequenos, tipo $100, $200, $300, não, daí tu não tem que te preocupar com isso, porque vamos combinar que a Receita Federal tem outras coisas mais importantes antes de chegar no contribuinte de 100, 200, $300, ok? Agora, se o teu patrimônio em cripto já tem um valor considerável, é o caso daí de tu parar e pensar. Eu costumo dizer o seguinte: quem é que tem medo de perder ou pagar? Quem tem alguma coisa, tá? Se tu não tem nada, tu não precisa ter medo. Agora, se tu tem, tu para e pensa com relação à proteção do teu patrimônio. Então, se tu tem um patrimônio em criptoativos e um dia tu vai querer usar isso, tu tem que te preocupar com isso. Se tu não tem, tu não precisa te preocupar. Se o que tu tem é $100, $200,